Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a essa aula. E agora a gente vai fazer mais um exemplozinho básico de design responsivo. Então vamos lá. Eu criei essa página assim, um guia turístico simples, em que a gente tem essas 4 colunas e olha só, elas ocupam 25% da tela cada um. Então, não importa em qual tamanho da tela eu fique, ó, elas vão ser responsivas, tá bom? Até aí, maravilha. Só que aí tem um porém. Por exemplo, quando eu chego aqui, ó, fica meio esquisito eu ter 4 cidades na mesma linha, se não dá para ler praticamente nada do texto de cada uma, né? Fica muito espremido. Então, o que é que eu preciso fazer com esse site para deixar ele responsivo de verdade? Ó, nessa situação, tá tudo maravilha. A partir de, vamos ver, chegar ao número aqui, 780, a partir de 780 de largura, eu quero que agora fiquem 2 cidades por coluna, entendeu? Então agora vai ficar a cidade 1 e a cidade 2. E quando eu chegar em, por exemplo, 500, cadê 500? Chegar em 500, aí ele vai ficar uma só cidade por coluna, tá bom? Então vão ser 2 alterações que vão acontecer, 3 na verdade, né? Assim, que mostra as 4 cidades, aí depois assim mostra, vamos botar 800, né? Chegou em 800, fica 2 cidades, e chegou em 500, fica uma cidade por linha, tá bom? Que aí sim vai ficar nosso site responsivo e certinho em todo tipo de tela. Então vamos lá. Assim, tá beleza? Vamos fazer agora a situação em que ele chega 800 aqui. Chegou aqui, ele vai ficar 2 cidades por linha, tá bom? 2 cidades por coluna, desculpa. Então vamos lá. Eu tenho aqui um CSS básico, só para a minha cidade, ó. Largura 25, float left, para ficar um do lado da outra, e maravilha. Vamos fazer agora o nosso media. On screen, e a gente vai fazer 2 condições aqui. A primeira e a segunda. A primeira é, ele tem que ter no mínimo uma largura de 500 pixels, para poder esse efeito ser aplicado, né? E no máximo uma largura de 800 pixels. Feito isso, esse código aqui vai ser aplicado. Então, qual é o código? Já que 25% mostram 4 cidades, como é que eu faço para mostrar 2 cidades? 50%, não é verdade? Então, cidade vai ter uma largura de 50%. Feito isso, ele vai ficar tomando cada um metade da tela e, por consequência, vai mostrar 2 cidades. Então vamos testar para ver se já está funcionando? Está aqui. Então vamos diminuindo para até chegar em 800. Chegou em 800, olha lá. Ó, tá vendo? 4 cidades, chegou em 800, ó, 2 cidades. Você vê como fica mais fácil de eu visualizar as cidades aqui? Ó, até aqui, tudo bem, tudo tranquilo. Chegou aqui, já fica complicado. Chegou em 800, ó. Aí ele já ajeita para mim. Maravilha? Então vamos fazer agora, ó. Como eu não fiz uma outra condição, quando ele chega em 500, não mais aquele mídia lá vai satisfazer. Então não tem mais o que aplicar, ele aplica o CSS original, que mostra 4. Entende? Então vamos fazer agora a próxima mídia, que é mídia only screen and quando o máximo da tela, o máximo da largura, for 500 pixels. Aí ele vai aplicar essas condições que a gente vai fazer aqui, que basicamente vai ser cidade, largura 100%. Ou seja, vai ser uma só por coluna. Tudo bem? Então vamos lá. Tem um F5, está mostrando 4, vou diminuindo. Passa para ser 2 agora, ó. Diminuo mais e agora é uma só. Tá vendo? Então, ó, aqui já está meio complicado de eu ler. Então, ó, chegou em 500, ele agora tem uma só por linha. Que aí no celular, ó, vai ficar tranquilo de ler. Aí se eu estou numa tela um pouquinho maior, aí fica 2, e se eu estou numa tela maior, fica 4.
Não, 2, 1, 2, 4. Legal? Então, beleza. Temos aqui mais um exemplo de responsividade em que a gente fez aqui num guia turístico real. Real não, num site real, né? Sem ser só divs com cores. Tudo bem? Então, vou fazer mais um exemplo aqui agora. Eu vou pausar a aula, vou criar uma paginazinha de exemplo e a gente vai fazer mais um exemplo de responsividade. Dessa vez, um pouco mais complexo do que somente uma coluna do lado da outra. Tá bom? Vamos lá. Ok, temos agora essa estrutura aqui, um menuzinho, uma página no meio e alguns banners, por exemplo, aqui do lado. E aí, o rodapé e o topo, tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Esse site ele já está naturalmente um pouco responsivo, ou seja, se eu vim aqui, ó, a tela já acompanha o tamanho. O que foi que eu fiz basicamente aqui? Eu botei, deixa eu te explicar aqui, deixa eu te mostrar no CSS. Eu botei no site, que é uma div inteira que toma conta do nosso site, eu botei 100%, máximo 800, maravilha. E aí no topo 100%, a mesma coisa. E esses três itens, que é o menu, a parte do meio e o right side, que por exemplo poderia ter alguns banners aqui, eu botei 25% o menu, 50% a parte do meio e 25% a parte lateral. Tá bom? Então aí ele forma essa estrutura aqui, tá? E se eu diminuir a tela, ele vai mantendo os 25, 50, 50. Então, opa. Então, ó, eu posso ir, ele vai mantendo. Tudo bem? Só que o que é que a gente quer fazer aqui agora? Assim o site fica maravilha, né? Fica muito lindo, muito bonito. Só que, por exemplo, quando eu chego em 700 aqui, o texto já fica empurrado, o menu aqui também, enfim. Tá na hora dessa parte aqui do nosso banner ou sumir ou ir para baixo, ou vir para cá para baixo. Tá bom? Então vamos fazer com que ela venha para aqui para baixo. Tá certo? Então vamos lá. E no caso aqui ela está com 300 pixels de altura. Quando ela vir para baixo, vamos supor que sejam vários banners, aí os banners vão ficar um do lado do outro. Então não precisa mais dos 300 de altura. Então vamos lá. Botar para o tamanho certo. Então vamos fazer aqui o nosso primeiro mídia. Nosso primeiro mídia, only screen. And a nossa primeira mídia vai ter, quando chegar a no máximo 700, foi 700 que eu falei, né? Isso. 700. Então, o meu menu vai continuar com 25%. A minha parte daqui vai passar a ter 75% agora, tá? Para poder ela chegar até aqui, a outra ponta. E o meu right side, que seria os banners, vai vir para baixo com uma formatação diferente. Então vamos lá. Quando o max width for 700 pixels, então o que é que vai acontecer? Primeiro, center vai passar a ter 75% de largura, correto? E right side vai passar a ter 75% de largura também e vai passar a ter uma altura de 100 pixels, por exemplo. Tá bom? Então vamos testar para ver se já está funcionando com essas configurações. Atualizei. Vamos diminuindo. Chegou aqui, o site começa a diminuir, né? Porque a partir daqui não. Mas aqui ele começa. Cheguei em 700. Ó, maravilha. Então aqui o nosso site continua na mesma estrutura. Chegou em 700, ó, ele muda. Aí o meu conteúdo passa a ficar aqui. E aqui embaixo o nosso banner. Perceba que ele está do mesmo tamanho, mas ele está com largura de 100, né? Aqui ele tinha 300, mas aqui ele está só com 100. Então a gente já adaptou o nosso site à tela, certo? Maravilha. Só que aí tem mais um detalhe. Quando a gente desce mais, aqui em 400, na verdade em 500, né? Em 500 o negócio já fica complicado para o menu, né? Então até aqui está tudo maravilha. Então depois adaptou,
não mudou nada para o menu, né? Porque só mudou os dois do lado, não mudou nada para o menu. Até aí maravilha, só quando chega em 500, ó, já fica complicado para o menu. Então vamos mudar aqui também esse detalhe. Primeiro vamos fazer um mínimo para cá, né? Para isso aqui só ser aplicado até 500. Então entre 500 e 700 ele aplica isso. E vamos fazer agora para no máximo 500. Max with 500, ele vai aplicar algumas coisas. A primeira delas é o nosso menu vai ter 100% de largura agora, tá? O nosso center vai ter 100% de largura, o nosso right side vai ter 100% de largura e 100 de altura, tá? Porque ele é 300 naturalmente, tá bom? Na verdade, no meu menu também vai para 100, que ele vai ficar menor, né? Na verdade. Então, nosso menu vai para 100, o conteúdo vai ficar do mesmo tamanho. Então, vamos lá. Temos aqui a estrutura, vamos diminuindo. Chegou aqui, pá, mudou. Então, vamos diminuir mais agora. Chegou em 500. Já muda novamente. O título vem para cá. Só o menu que ficou muito grande, então vamos alterar aqui. Ah, tá. A altura que eu botei o nome errado. Então, atualizando. Se eu atualizar no mesmo tamanho, ele já chega aplicando o meu mídia, tá bom? Então, até aqui o menu está do lado esquerdo da tela. Diminuiu mais, o menu já fica aqui em cima. Tudo bem? Ó. E aí, vamos preparar, na verdade, para fazer o seguinte. No mobile, normalmente, a gente não tem menus assim. A gente tem um botãozinho com 3 tracinhos, né? E quando você clica, aí sim abre o menu. Então vamos fazer com que isso aconteça aqui. Para isso, a gente precisa ter as duas opções de menu aqui no nosso site. Então vamos lá. Aqui em menu, vamos criar uma imagenzinha e eu vou só pausar o vídeo para pegar uma imagenzinha daquele menu, daqueles tracinhos, né, para a gente inserir aqui no nosso projeto. Calma aí. Beleza, peguei aqui menu.png. Então, vamos botar só uma largura nele de, por exemplo, 30 pixels. Então, a gente tem o meu menuzinho aqui, tá? Então, na tela grande, não faz sentido ele aparecer, já que o nosso menu já está aqui. Tá? Faz sentido? Então, beleza. Ele só vai aparecer quando for necessário que ele apareça. Então, inicialmente, vamos setar uma classe para ele. Menu mobile, por exemplo. Então, para a gente setar uma classe, vamos botar aqui logo no começo. Menu mobile display none. Ok? Então, beleza. Feito isso, vamos agora analisar a situação. Está o nosso menu aqui. A gente vai diminuindo. Nessa ocasião, pá, quando ele mudar aqui, o nosso menu continua aqui, né? Só que, na próxima vez que ele mudar, não vai ter mais o menu assim. Vai ser só aquela bolinha. Concorda? Tudo bem. Então, vamos fazer essa alteração aqui agora. Para isso, é aqui dentro desse mídia, né, que é quem faz essa alteração, que vai acontecer. Então, primeiro o nosso menu não vai precisar mais ter 100 pixels, ele vai ter 30 só, porque é o tamanho da bolinha de altura. E menu mouse vai ter display block, ou seja, vai aparecer. E menu UL vai desaparecer, none. Certo? Ou seja, quando chegar nessa condição, o menu block, ou seja, a imagenzinha aparece, o menu de verdade desaparece e o meu menu fica com 30 pixels só de largura, de altura. Então, vamos testar na prática aqui como é que funciona. Deixa eu voltar. Atualizei. Então, tá aqui. Vamos diminuir a primeira vez. Tá aqui. Vamos diminuir a segunda. E ó. Entendeu? Tá aqui o meu menu normal. Quando eu diminuo mais, ele já some. Então, no celular,
já ficaria esse menuzinho aqui. Tudo bem? E aí eu posso, claro, organizar um pouco mais ele, como por exemplo, cadê ele? Aqui. Fazer um menu mobile, vai ser uma div agora, e não mais essa imagem. Vou tirar daqui. E o meu menu mobile, aqui originalmente, vai ser display none, vai ter 30 pixels de altura e vai centralizar o conteúdo aqui do meu menu. Ou seja, olha só, aí meu botão fica aqui no meio bonitinho, certo? Se eu diminuir e não precisar mais dele, posso botar o menu, então o menu já aparece. Caso não possa, então já fica aqui. Então você vê que sites responsivos, olha só, olha a diferença do nosso site no PC e no celular. E o mesmo site, né? Então aqui está tudo belezinha. Aqui no monitor menor, num tablet, ele já fica assim, ó, para facilitar a leitura. E num celular, ele já fica aqui, o banner já fica aqui embaixo e o menu já fica para cá. Tudo bem? Então, é assim que se faz um site responsivo. E aí você pode brincar de infinitas as opções que você tem para brincar aqui. Eu só fiz 2 exemplos para a gente ter uma noção realmente de como funciona. Tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula.